A cada mudança é uma nova oportunidade de recomeço. Então, saia da sua zona de conforto. É isso mesmo, saia da sua zona de conforto. Gabriela Eduarda. Seja muito bem-vinda, Gabi. Muito obrigada, Daniel. É um prazer estar aqui gravando esse podcast para simbolizar a finalização do nosso curso pós-Voxview. Prazer é todo meu. Foi citado durante vários programas a famosa Aula 11. Quem é você? E quem é a Gabi? Dani, a Gabi é uma apaixonada pela educação e principalmente por aquilo que ela transforma na vida das pessoas. Além disso, ela é fascinada por atividade física, mas necessariamente pelo CrossFit, um esporte que me desafia todos os dias, me faz ter disciplina todos os dias e é algo que eu gosto muito. Você falou sobre transformação, eu abri falando sobre mudança, sair da zona de conforto. Essa mudança que aconteceu na sua vida, ela começou pela Vox? Começou pela Vox, Dani. Eu pude perceber com a Vox, na verdade eu fui convidada para ter uma aula experimental na Vox. E aí eu falei: "Não, eu não vou fazer uma aula de oratória, comunicação, eu já falo bem, para que que eu vou fazer uma aula?". Quando eu fui até a Vox e fiz essa aula experimental, eu pude perceber que eu não falava nada bem. Eu não comunicava, eu só tagarelava, tagarelava. E eu me apaixonei pelas dinâmicas, me apaixonei pelo método, pela metodologia e principalmente pela turma que eu fiz a aula, e eu queria continuar esse processo. Além disso, além de querer continuar me desenvolvendo na comunicação, eu senti que faltava algo a mais ali, eu senti que aquele era o meu lugar, mas quando eu terminei o curso eu senti um vazio, em que eu precisava de alguma maneira continuar naquele ambiente. Você comentou sobre o seu primeiro dia, aula experimental, mas como que você chegou até essa aula? Então, eu fui convidada a fazer a oratória comunicação. Um dos franqueados conhecia minha mãe, e aí ele comentou sobre o curso. A minha mãe não é uma pessoa que gosta muito, né, dessas coisas, e ela me indicou, ela falou: "Ah, vai, faz, você é uma pessoa que gosta, se desafia". E aí eu fui. E durante essa jornada, você que fez o curso Academy na turma Os Comediantes, com vários amigos, com o Doug, com o Gabriel Pereira, depois também teve a oportunidade de fazer o pós na minha turma, os Caveiras. Nessa jornada, qual a aula que foi mais marcante para você? Olha, Dani, eu sem dúvidas, a aula 11 do Academy foi a que mais me marcou, porque nela eu trouxe aqui para o pós também. Foi nela que eu entendi que a técnica do storytelling, que é a arte de contar histórias, fazia muito sentido. Porque foi depois daquela aula que a minha turma se conectou muito mais, criou mais vínculo, ficou mais próximo, tudo por um simples fato de contar uma história, mostrar a sua vulnerabilidade. Gabi, para quem está acompanhando esse podcast, já deve ter te visto aí nas redes sociais da franqueadora, ou também em reuniões pedagógicas da rede. Hoje você trabalha dentro da Vox, mas não foi assim. Quando você começou o curso, estava numa outra área. Como é que foi essa transição? Conta um pouco. Ó, Dani, foi bem complicado, porque eu sou apaixonada por educação. E, até então, eu dava aula na educação infantil. Porém, meu processo começou lá atrás. Quando eu era criança, eu sempre gostei de brincar de escola. E, óbvio, eu era professora. E aí, nesse processo, eu fui descobrindo e amadurecendo essa ideia de que realmente eu gostava daquilo e que eu queria me desafiar naquilo também. Fui, fiz a faculdade de pedagogia, comecei a minha carreira estagiando pela faculdade, eu ganhei uma bolsa, então dei aula em escola pública, em escola particular. Quando eu voltei para Ribeirão, porque eu fiz a faculdade em Araraquara, eu fui para uma escola particular. E aí, nessa escola particular, eles me convidaram, eu fui como estagiária, e estagiária a gente sabe, né, como que é o processo, porém eu amei a maneira que eles ensinavam, como eles educavam, porque eles eram baseado na metodologia ativa, assim como a Vox. Então eu me apaixonei pelo processo, eu mudei muito a minha visão, porque eu já fazia estudos sobre a metodologia ativa dentro da faculdade. Então começou ali, eles gostavam tanto do meu trabalho e eu tanto de fazer aquilo, que aí eu fui subindo o nível. Então de estagiário eu passei para auxiliar, aí de auxiliar eles queriam que eu assumisse uma turma, e aí eu falei: "Não, eu só vou assumir essa turma se eu tiver ou me efetivar como professora ou aumentar o meu salário", e eles acabaram aumentando o meu salário para que eu ficasse. Porém, depois de um certo momento, eu comecei a me questionar: "Mas quando que eles vão me efetivar? Quando que eu vou crescer mais do que eu já cresci aqui?", porque parece que eu cresci até um certo nível e isso estagnou, e não era aquilo que eu queria. E aí,
depois de fazer o curso, depois de sonhar em trabalhar na Vox, você me convidou para fazer, ser facilitadora no Kids e Teens, que é um curso de crianças e adolescentes da Vox, e eu enlouqueci. Falava: "Gente, eu acho que é um sinal, eu preciso ir, eu preciso fazer, eu tenho que dar aula para eles", porém não consegui, fiquei muito chateada, frustrada, falava: "Ah, então não era para ser". Um pouco tempo depois, você novamente, Eu sou persistente. brasileiro não desiste nunca, e corintiano ainda por cima. Vai Corinthians. Você novamente me mandou uma mensagem falando que tinha Aham. uma vaga em aberto na franqueadora, que era de analista, que tinha tudo a ver comigo, para eu ir e me desafiar de novo. E aí criei vários questionamentos na minha cabeça: "Será que eu devo? Será que eu não devo? Ai, mas eu vou sair da onde eu tô? Eu já ganho um salário bom. Não, mas e se eu sair eu não vou ganhar isso, eu não vou ser reconhecida, ou vou ter que criar novos vínculos?". Vários questionamentos surgiram. E aí, mesmo com medo, eu fui. Fiz a entrevista com a sua esposa, minha coordenadora atualmente, a Tati, com ela e com a Ju da RH. E elas me entrevistaram, me perguntaram sobre a Vox, como que foi quando eu fui aluna, o que eu via da Vox, e eu fui falando tudo aquilo que estava transbordando já, antes mesmo de eu falar. E aí eu lembro que a Ju virou para mim e falou assim: "Gabi, eu tenho até uma semana para te dar a resposta sobre a entrevista, a gente está analisando outros candidatos, mas eu entro em contato com você". Quando ela falou aquilo, ativou em mim uma ansiedade que eu não tinha. E todos os dias eu pensava: "Nossa, falta 4 dias. Nossa, falta 3 dias para ela me dar essa resposta". E nesse meio tempo, eu não lembro se foi a Tati ou a Ju que ficou doente, não conseguiram terminar ali de analisar, e ela me mandou uma nova mensagem: "Olha, a gente ainda não conseguiu analisar tudo, não consigo te dar uma resposta ainda, mas até sexta-feira eu mando uma mensagem para você, te dando uma resposta". E mais uma vez eu fiquei ansiosa, falei: "Meu Deus, o que que será que ela vai falar? Será que vai dar certo? Será que não vai? Deve ser outro sinal". Chegou a bendita sexta-feira, a tão esperada sexta-feira. Eu trabalhei o dia inteiro, fiquei com as crianças e aquilo foi me recarregando. Para mim, a sexta-feira começa meia-noite e 1. Eu falei: "Ela vai me dar uma resposta às 7 horas da manhã". Não, ela esperou 18h59 de uma Meu Deus. sexta-feira para me dar a resposta. E aí quando eu vi a ligação no meu telefone, eu falei: "Ai meu Deus, será que eu atendo? Será que eu não atendo? O que que será que ela vai falar?". Eu atendi, e aí ela falou: "Olha, Gabi, eu tenho uma resposta para te dar". Ela criou um tom ali, tipo: "Não vai ser você". E aí ela falou: "Ah, a vaga é sua". Nisso eu comecei a pular, rodar, só que aí depois de um tempo, eu parei e falei: "Gente, o que que eu tô fazendo? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que tem a ver com aquilo que eu busco? Ou será que eu me emocionei demais?". E aí eu fiquei com medo, com receio, porque eu realmente gostava muito de dar aula na educação infantil. Eu falei: "Mas eu tenho 25 anos, eu preciso me desafiar". Eu acho que eu cheguei num nível que aqui já não tô mais buscando a minha melhor versão, o meu 100%. Então Uhum. eu vou. E aí eu conversei com a minha coordenadora, cumpri o aviso, fui, pra Vox, fui muito bem recebida, aprendi todos os processos e continuei sendo encantada cada vez mais. Toda oportunidade, Gabi, ela nasce dentro de uma necessidade. Já tiveram outros convidados que falaram que entraram na Vox através de um convite meu, sendo aluno, ou através também da franqueadora, mas sempre por causa dessa necessidade. Você contando agora a sua versão, eu lembro exatamente desse dia, quando a Tati comentou que tinha uma vaga em aberto, a gente estava caminhando, tinha uma academia ao ar livre, eu fazendo exercício, te mandei o áudio, e olha só, estamos aqui hoje fazendo esse bate-papo. Muitas pessoas que estão acompanhando acham que o trabalho de alguém que que está dentro do time pedagógico da Voxel é fácil. Ah, tá ali só para atender facilitadores. Eu acompanho de forma indireta o trabalho de vocês. Eu gostaria que você explicasse um pouco melhor ali, que é uma equipe que fica todos os dias desenvolvendo novos produtos, tem inclusive alguns para sair. Conta pra gente como que é o dia a dia do pedagógico da Vox. Bom, Dani, assim como qualquer coisa na educação, o pedagógico, ele é muito gratificante, mas também é muito desafiador. A gente passa por inúmeros testes, testes de material, então a gente cria, recria, refaz, testa, aplica na prática, ouve os franqueados, ouve os facilitadores para saber, isso está dando certo? Isso não tá? Porque o maior lema da Vox é transformar vidas, assim Uhum. como transformou a minha, assim como transformou outras vidas que eu pude conhecer estando na minha turma, agora no pós. Então, é desafiador porque as pessoas não entendem que é um processo, então demora um pouco.
Porém, o meu time, ele está empenhado todos os dias a dar o melhor 100%. Porque nós já fomos alunas, teve algumas que foram facilitadoras e tem a Tati que também é franqueada. Então a gente tem ali um repertório para entender toda a dor daquilo que acontece na ponta. Então a gente sempre tenta entregar o melhor, ter a escutativa, saber por que aquilo não está dando certo, porque a nossa intenção é ajudar a unidade para a unidade ajudar e transformar outras vidas também. Gabi, isso só foi possível graças a esse primeiro passo. Sair da zona de conforto não é fácil. Você já está acomodada naquela situação. E para quem te acompanha também nas redes sociais, para quem te conhece, além da Vox, tem uma outra paixão, que é o esporte, o CrossFit. Foi fácil dar esse primeiro passo? Tem como traçar algum tipo de paralelo entre o seu início na Vox, o primeiro dia no CrossFit também? Dani, eu acho que essas 2 coisas são as que permeiam a minha vida hoje, porque tem tudo a ver, tudo interligado. Quando eu comecei no crossfit, eu sempre quis me desafiar ali, ter ali a questão do peso, da carga, fazer aquilo que as pessoas faziam, além de um treino de funcional. E eu fui buscar isso, fiz a minha aula experimental, eu cheguei lá e falei: "Nossa, eu quero ser igual essa galera, pegar esse peso, fazer esse treino". Porém, todo começo é um começo, né, eu tinha uma barra e um sonho, mas eu fui mesmo assim. Eu cheguei lá, eu não sabia a dinâmica do treino, eu não sabia todos os exercícios que existiam no crossfit, como que ia ser a questão das cargas, mas eu me desafiei. E aí nesses 4 anos, o que eu pude perceber é que, conforme eu fui treinando, fiz, refiz, fiz novamente, pude ir testando o meu limite, me desafiando, trazendo a minha nova versão dentro do CrossFit, eu pude perceber que através do treino eu conseguia chegar onde eu quisesse. E foi assim também com a oratória. Eu achei que eu não precisava de comunicação. Quando eu fiz a aula experimental, eu queria viver aquilo do palco, eu falava: "Nossa, que legal, as pessoas comunicam de uma forma clara, objetiva, é isso que eu quero", mas eu tinha medo, assim como todos da turma. Mas mesmo assim eu fui lá, fui pra cima, dei meu melhor e a cada aula eu sempre tentava incluir uma técnica nova, colocar em prática, fazer com que isso fosse um treino, porque a prática leva à perfeição. Gabi, você saiu de uma escola infantil para entrar na Vox, mas de alguma forma as crianças voltaram para o seu dia a dia. Tem um projeto novo na rede, que eu considero um dos mais bonitos, que é o Divertivox, uma imersão de férias, kids e teens. E foi nessa sala que nós tivemos a maior turma em toda a rede do Divertivox e você conduziu a turminha Teens. Como que foi essa experiência? Como que foi essa semana de comunicação, oratória e amizade? Dani, mais uma vez, eu tive esse desafio, porque assim, lidar com crianças e adolescentes é muito mais desafiador do que com adultos. E aí, com a oratória, isso torna um pouco mais difícil, porque dentro desse período da infância e adolescência, os adolescentes não querem conversar. Eles não querem se abrir, eles não querem se expor, eles não querem se desafiar. Então, era uma meta que a gente tinha com esse curso de, em 5 dias, mostrar a transformação que ele fazia. E eu pude vivenciar isso na prática. Eu tive alunos que tinham uma super desenvoltura no palco, já era todo entusiasmado com as práticas, com as técnicas, mas eu tive alunos que eram muito quietos, tinham medo, não queriam se expor, sempre estava num canto, toda a dinâmica não queria falar, mas no primeiro dia eu percebi que eles chegavam assim. Só que aí o ambiente da Vox, esse encantamento que a gente faz, o vínculo, a conexão, fez com que eles quisessem se enxergar, se enxergasse a sua voz, entendesse que eles eram reconhecidos também ali naquele ambiente e que o erro não era para ser visto como julgamento, Uhum. mas sim como aprendizado. No último dia, quando eu fiz aquela apresentação, que você pôde participar, eles escolheram fazer o teatro. E aí dentro da turma, a gente tinha as singularidades, e a parte mais difícil foi lidar com a questão da ansiedade de alguns, do medo de alguns. Eu ficava pensando: "Será que ele vai conseguir falar o que ele planejou? Será que ele vai querer ou não?". E quando a gente fez a apresentação, saiu muito melhor do que eu esperava, porque eles acreditaram neles mesmos. Até antes do Divertivox, nós tivemos a oportunidade de realizar um projeto social em uma escola pública aqui em Ribeirão Preto, eu, você e a Carol. E naquele treinamento de comunicação e oratória para os adolescentes, uma dessas adolescentes teve uma crise de ansiedade. No debate, ela pediu oportunidade, mas acabou, enfim, tendo uma crise. Foi algo que nós contornamos ali a situação. E essa mesma adolescente fez o curso, o Divertivox, e nessa manhã de sábado ela conseguiu se apresentar. Como foi para você, Gabi, acompanhar
ela naquela crise, talvez num dos seus piores momentos e depois nessa conquista, falando para 30 pessoas aqui na sala. Quando me falaram que ela estava matriculada para fazer o curso, eu pensei: "Socorro", porque é uma questão muito delicada a gente lidar com essa questão da ansiedade, principalmente na adolescência, porque eles não entendem o que eles estão passando, e aí nós temos a missão de fazer isso, ajudá-los. Mas eu percebi que nesse sábado ela se desafiou demais. O que acontecia antes é que ela não acreditava nela. Ela não tinha ainda algumas técnicas de como lidar com ansiedade, que estava tudo bem, que ela podia usar da respiração. Até aqui mesmo na sala teve dinâmicas que ela falou: "Eu não quero ir no palco". Falei: "Tudo bem, você se sente à vontade de fazer do seu lugar?". Para você testar, ver como que é. E aí todo mundo foi incentivando, então ela se sentiu num ambiente acolhedor. E aí ela fez dela ali a melhor versão dela mesma. Tanto é que ela não gostava nem de ir embora. Acabava a aula às 16h, ela ficava até às 6, 7, Foi. porque era um ambiente realmente acolhedor. Voltando a Gabi, aluna da Vox, qual foi a sua aula favorita? Aquela, assim, inesquecível? Dani, foi a aula 11 do Quem é Você, mas eu também uma técnica, se eu pudesse falar uma técnica que eu utilizo todos os dias, é a técnica do rapport. E eu só descobri que eu utilizava a técnica do rapport até antes mesmo de conhecer a Vox, com a Vox. Porque eu percebi que o rapport ele é aquela tem um significado, né, trazer de volta, criar aquela conexão inicial, ter uma empatia por aquela pessoa, pela situação que ela está passando. Criar esse vínculo. E eu percebo que eu faço isso todos os dias, mesmo que involuntariamente. Então é algo que eu gosto, porque eu crio um vínculo com a pessoa. E aí, a partir disso, eu consigo conhecer a história dela, eu consigo demonstrar quem eu sou, eu consigo fazer qualquer coisa que eu queira, simplesmente pelo fato de ter uma conexão com ela. Se você ainda não sabe o que é rapport, venha para a Vox. Ou está curioso, o que é essa aula 11 que todo mundo fala? Só aqui em sala que você vai descobrir. Então, ó, não perca tempo, venha para a Vox. E o curso pós, Gabi? Acabamos recentemente, inclusive hoje é a finalização desse curso pós, a nossa apresentação final. A minha primeira turma, Caveiras, turma super conectada. Qual foi a principal técnica? Trabalhamos vendas, atendimento, liderança, apresentações, redes sociais, um debate de altíssimo nível, analogias de impacto. Mas qual foi a sua aula mais marcante ou técnica do curso pós? Dani, a que eu mais me identifiquei foi a do debate. Porque antes de conhecer a ferramenta do debate, eu falava, gente, debater, eu tenho que ganhar, alguém tem que perder, eu tenho que discutir, tenho que dar cadeirada. Mas não foi bem assim. Eu entendi que eu podia sim defender um tema e ter o meu ponto de vista. E o outro, com argumentos, com dados, ele também podia defender o dele e a gente ter ali uma mudança de visão. Não necessariamente o dele estar certo e o meu estar errado. Então, isso fez com que eu mudasse ali o meu mindset e principalmente aplicasse isso dentro de onde eu trabalho, dentro do meu meio social e também colocando junto a questão da liderança, porque eu percebo que liderança é isso, é ser flexível. Muitas vezes dentro da equipe, muitas vezes com você mesmo. Você tem um ponto de vista, mas não quer dizer que ele está certo ou errado. Mas que na percepção do outro pode ser que esteja errado, mas também não está certo. E a gente precisa mutuamente se ouvir, discutir, debater para chegar numa melhor opinião, num melhor resultado para todo mundo. Gabi, aqui no nosso cenário temos produtos que são desenvolvidos diariamente pelo time pedagógico da franqueadora, Academy, Pós, Kids e Teens, Divertivox, o livro da oratória transformacional. Assim, pode dar spoiler? Tem mais alguma coisa vindo por aí? Algum produto novo? Dani, tem bastante coisa vindo. A Tem. gente tem trabalhado muito, principalmente focado assim no curso. A gente já tem o Academy, já tem o pós, mas a gente sentiu falta de algo empresarial. A gente já tinha um produto, mas ele não tinha necessariamente uma linguagem empresarial. Então a gente focou nesse produto que vai se chamar business, e aí cada um vai ter um tema. Vai ter o de vendas, vai ter o de liderança. A gente ainda não decidiu os outros dois produtos, mas ele é uma linguagem voltada para quem quer se aperfeiçoar dentro da oratória, usando a oratória para vendas, por exemplo. Usando a oratória para liderança. Então, como que eu me comunico melhor? Como que eu tenho a minha postura ali dentro daquilo que eu vou vender ou daquela equipe que eu vou liderar? Então, o business é como se fosse um in-company para pessoa física, digamos assim, porque o in-company é uma empresa que compra o produto para os seus colaboradores. Nesse caso, vendedores, consultores comerciais de várias empresas poderão fazer numa mesma sala.
No caso, a gente vai aplicar dentro da empresa. Dentro da empresa mesmo. Só que o que que mudou? Antes a gente só colocava somente as técnicas de oratória. Hum. Agora a gente coloca como que essas técnicas funcionam naquele meio. Então, como funciona no meio de vendas, no meio de liderança, como que eu dou um feedback de uma maneira assertiva, como que eu faço uma venda que aquele lead vai virar um cliente e vai ser fidelizado. Tudo isso dentro desse produto. Legal, já estou curioso então pelo curso Business. Temos aqui o Academy 3.0, que já está sendo reformulado para o 3.1, o curso pós que eu citei. Todos esses produtos que estão aqui, essas apostilas, foram desenvolvidas nesse último ano. O Academy 3.0, o livro da oratória transformacional ele foi totalmente reformulado, também está tendo atualização do Divertivox. Como que é esse processo? Eu sei que tem revisora, tem um time completo para aprimorar e buscar referências todos os dias. Não é só o material impresso, mas tem todas as apresentações, slides. É, é cansativo, ô Gabi? Ou é algo que dá prazer, assim, depois ver lá na ponta aquele aluno sendo transformado, algo que você desenvolveu desde o início, aquela dinâmica. Ó, Dani, eu não vou mentir, mas para chegar no produto físico pronto, a gente passa por muitas etapas. E a gente refaz várias etapas. A parte que cansa é realmente de testar o que dá certo e o que não dá. Mas a gente faz busca ali, faz um estudo de referências, por que que a gente tem que ter aquele tema, por que que a gente tem que ter aquele autor, qual que vai ser o impacto dele dentro de um texto, como que isso vai mudar dentro de uma dinâmica. E aí a gente cria os slides, passa pelo marketing, passa pelo comercial, como que você tem que vender esse produto. Porque não é só simplesmente falar, eu tenho essa apostila, eu tenho esse produto, e ele melhora isso. Você precisa criar uma conexão, você precisa criar um encantamento e mostrar para a pessoa que aquilo realmente vai mudar ela, vai mudar a vida dela. Então tem todo um processo. Chegar lá no final é gratificante porque a gente vê tudo que a gente passou. É muito mais fácil se a gente enxergar só o começo e o fim, mas a parte do processo em si é que é mais enriquecedora, porque a gente aprende muito, e aí quando a gente cria um novo material, a gente já tem aquela bagagem para cometer novos erros e colocar os acertos que a gente teve no produto anterior. Gabi, há cerca de um ano você saiu da zona de conforto e teve essa virada de chave na sua vida. Como você imagina a Gabi daqui a alguns anos? Tem planos? Quais são os seus próximos projetos? Então, como eu falei, a oratória, a gente sempre treina. Eu, pelo menos, sempre treino para que eu consiga me comunicar de uma maneira melhor. E eu percebo que quem se comunica bem, quem se comunica melhor, seja em qualquer área, consegue muitas coisas. Então, eu tento sempre focar nos meus estudos, focar no meu aprimoramento. Eu tenho 25 anos, mas daqui 5, por exemplo, eu quero ter uma estabilidade no meu trabalho. E não só de financeiro, mas das pessoas reconhecerem aquela é a Gabi pedagógica, ela faz isso. Ela tem esse papel aqui dentro. E ela é foda no que ela faz. Então é essa visão que eu quero ter. Gabi, para finalizar, como você já está acostumada em todas as aulas, palavra na caixa. O que significa até esse momento a sua jornada na Vox, como aluna do Academy, do Pós, facilitadora do Teams, analista pedagógica júnior, em uma palavra, como resume? Bom, Dani, a palavra que eu vou deixar na caixa hoje é desafio. E, se você me permite, eu queria deixar uma frase em que eu faço questão de lembrar toda vez que eu estou numa situação de desafio, que é: o que não te desafia não te transforma. O inesperado dá medo, o que a gente não conhece dá medo, mas se vocês querem um conselho, se tiver medo, vai com medo mesmo. Gabi, muito obrigado por esse bate-papo. É sempre um prazer ter você aqui na nossa escola. E é apenas o primeiro podcast de muitos. Gostou? Amei. Tô apaixonada, já quero gravar outro. Muito obrigada, Dani, pela oportunidade. Eu que agradeço. E se você quer sair da sua zona de conforto, se desafiar, venha para a Vox.